Fala, parceiro, seja bem-vindo a mais um Parceiro Cast. O podcast conecta você às melhores práticas, tendências e novidades do mercado de climatização e energia solar. Hoje falaremos sobre do técnico ao empreendedor. E para isso trouxemos um convidado. Não basta ter conhecimento pleno na parte técnica. Empreender também é um desafio. E assim trouxemos esse convidado para contar um pouco da tua história, do início da transição entre instalar e empreender. E a cereja do bolo, ele passou a ser o nosso embaixador 03, compôs aí o time de embaixadores fazem mais ou menos um mês, 2 meses. A gente está super feliz com a vinda do James, seja muito bem-vindo. Fala galera, é isso aí, meu nome é James Moreira, eu sou de São José do Rio Preto. Eu atuo na área de ar-condicionado já faz mais ou menos aí uns 13 anos. E estou muito feliz com o convite de estar aqui. Meu primeiro podcast, falo pra caramba. Não pode falar caramba? Pode. Você sabe que não só você, várias outras pessoas já foi também o primeiro podcast aqui, viu? Tá nervoso, pessoal, cara de Rio Preto. Nervoso, a gente tá no papel, olha, eu acho que de 10, acho que 8 foram o primeiro episódio, então fica tranquilo. E eu falo, quem me segue sabe que eu falo pra caramba nas redes sociais, nos stories. Mas aqui esses caras deixou eu assim, ó, muito tenso. Você sabe que você fala tão bem que a gente escolheu você, te convidou pra fazer parte do time de embaixadores. Então seja você, cara. É isso. Você é o brilho das redes sociais. Sou eu. E tem uma história maravilhosa. Onda Laranja 03, né? Onda Laranja 03. Onda Laranja, é isso. Continuando, 13 anos mais ou menos aí no ramo da climatização com ar-condicionado. Hoje eu tenho 3 filhos, sou casado, já falei que moro em São José do Rio Preto e tô aí para somar com a Dias e com todo instalador que precisar da minha ilustre presença. Que bom, hein? Que bom. E teu filho já melhorou? Já tirou o gesso do braço, não? Ainda não. Conheci o baixinho, hein? Nossa, ele me cobra todo dia, viu? A hora que ele vê vocês lá, ele já lembra, já na hora. Você sabe que o meu filho e a filha do Rafa estão com o pé engessado também. Engessado. Os dois estão de botas. Isso, né? Criança. É uma época. Criança, cara, isso acontece assim, né? Um dia antes da gente viajar pra praia, ele quebrou o braço, mas graças a Deus deu certo. Legal. A gente Aproveitou as James, férias. aproveitou, ele curtiu, tá tudo certo. Que bom, hein? Desculpa. Vamos contar um pouco da sua jornada aí, que é legal, né? Você saiu de um técnico para um empreendedor que emprega, Sim. que, né, montou um negócio, se desafia todo dia, resiliência. Conta um pouquinho do seu começo, que deve estar muito em linha com a maioria dos nossos parceiros, esse desafio de construir, né, do zero. Comenta como você começou no segmento de ar-condicionado, né? Acho que é Cara, importante. como eu comecei foi um caso muito curioso, vamos dizer assim. Eu só mexia com parte elétrica, eu era eletricista. Na verdade sou ainda, mas não atuo mais como eletricista. Eu não pego serviços mais de elétrica, mas de vez em quando a gente faz uma coisinha ou outra. E num desses atendimentos, estava atendendo um cara que hoje virou meu amigo, fazendo elétrica da casa dele, ele tinha alguns aparelhos de ar-condicionados ali na casa dele. E ele falou para mim, você não instala ar-condicionado? Eu falei, não, eu só mexo com elétrica. Ele falou, cara, você não quer passar a fazer instalação? Eu falei, atualmente eu não tenho verba e tal para fazer curso e não era do meu interesse até então, né? Aí ele falou, não, eu trabalho lá dentro, eu vou te arrumar um curso. E fui fazer esse curso. Curiosamente, cara, fazendo esse curso, fui lá, a hora que finalizou esse curso, cara, eu não aprendi nada. Por que eu não aprendi nada? O professor da época lá, ele sabia muito na teoria, mas na prática, cara, era pouca prática. Então eles focavam mais em teoria e na prática era bem pouco. Então, a hora que eu saí de lá, eu sabia o que acontecia no ar-condicionado. O conceito estava bem informado. Eu sabia que tinha que conectar a parte interna com a externa, com a comunicação, mas a mão na massa eu não sabia. E eu sempre fui um cara fuçado e empenhado no que eu faço, né? Falei, cara, eu gostei dessa profissão, eu só não tenho conhecimento. E fui buscar conhecimento, cara. Nisso que eu fui buscar conhecimento, me empenhei. Passaram-se 10 meses, eu virei professor daquela escola, cara. Beleza. Eu virei professor daquela escola e coloquei um objetivo. Falei, cara, a pessoa tá pagando um curso desse, um curso caro. Muitas das vezes a pessoa que vai procurar um curso, ele tá desempregado, quer conhecer algo novo. Então ele tá gastando um dinheiro que ele já não tem, porque tá procurando uma profissão para não aprender. Então o primeiro passo a gente foi mudar o conceito da escola. Então era 70% de aulas teóricas e 30% práticas. A gente mudou.
para 70 prática e 30 teórica, é quando tinha teórica. Então, foi legal que foi a sua dor, né? Foi a Você minha transformou. dor. Foi a minha dor. E a partir daquele momento, falei, cara, quem fizer o curso aqui vai sair aprendendo, né? Então, hoje eu tenho meus seguidores, bastante deles são ex-alunos meus. E, infelizmente ou felizmente, né? Eu não dou mais aula, porque a demanda minha é muito alta de instalação, muito alta com clientes, então eu não tenho esse tempo, né? E eu resolvi fazer o quê? Quando eu saí da escola, eu falei, cara, eu preciso continuar ajudando as pessoas. Porque quando eu comecei, foi difícil também. Alguém me ajudou, algum instalador que sabia mais que eu me ajudava em campo, né? Não sabia trocar um capacitor que seja ali, na época, né? Do on-off, que era, não tinha inverter. Então, não sabia trocar um capacitor, não conseguia ver um erro e o instalador me ajudou. E uma forma de eu ajudar esse instalador foi criando o Instagram. Então, colocando dica, colocando o que realmente acontece, né? Você põe a vida como ela é ali, né? Como ela é, exatamente. Sem filtros. Sem filtro. Quem me Isso que eu acho segue legal. sabe que é sem filtro. Do jeito que eu tô, se acontecer alguma coisa ali, né? Eu já posto, se der errado eu posto, se der certo eu posto. E se eu não souber, eu já peço para os seguidores mesmo me ajudar. E o legal é isso, o instalador gosta disso, dessa aproximação. É verdade. Deixa eu só te interromper um minutinho, que a gente esqueceu de dar o brinde Ah, pro o nosso tradicional, convidado. isso aí. Aí, James, aqui a gente sempre dá pro convidado um brinde especial. Aliás, eu vou até aproveitar e já te servir de água. Abre essa caneca aí. Então você vai ficar com a Eu boca preciso de água, seca. tô com a boca seca, Tá nervoso. Aí, Não, para vamos. com isso. Fica O uísque não tranquilo. pode hoje? Não pode? Só se for James. Vamos gravar à tarde, né? De manhã. Aí, ó. Agora sim. E aí, James, então você começou no curso, não queria aprender de ar-condicionado, embalou no curso, foi dar aula, levou a sério. Me conta. Como é que foi essa trajetória aí pra você até chegar onde chegou hoje? Eu fiquei curioso como que em 10 meses pós-curso você virou professor. O que você fez durante esses 10 meses para aprender tanto? Esses 10 meses eu parei a minha vida e comecei a me empenhar no ramo da climatização. Me empenhar como? Fazendo cursos, vendo os vídeos, vendo os influencers da época e colocando a mão na massa, né? E pegando o serviço, fazendo acontecer. E qual que é o parceiro do instalador hoje? O manual de instalação. Então, através do manual ali, você consegue. Então, ó, peraí, eu preciso de 3 metros. Mas o que é 3 metros? Ia lá perguntar pro cara, aqui é onde eu compro 3 metros? E ia. Então, a gente foi se adequando de acordo com o mercado. E eu sempre tive de objetivo isso, levar o melhor. Porque quando eu fiquei descontente com essa escola, eu falei, cara, eu preciso ter o que esse cara sabe, eu preciso saber na prática. Então, foi onde eu me empenhei 10 meses da minha vida para poder me tornar o, vamos dizer assim, né, que o mercado da climatização, você aprende todo dia, eu aprendo todo dia, tô 13 anos, eu não sei tudo. Mas você dava aula e trabalhava ou não? Você só se dedicou pra dar aula? Eu dava aula e trabalhava. Ah, então você tinha atividade de trabalho. Não, tinha esses dias eu atividade de liguei para trabalho. ele 7h40 da manhã, vídeo. Ele atendeu, tava atrás do computador fazendo um curso no GRI Capacita. No 7h40 GRI da Capacita. manhã. Falei, ô meu, aí sim, hein? Eu tive a experiência com... Porque eu falei isso, você falou que não para de buscar conhecimento, Sim, né? sim. Então achei muito legal isso. Foi. O GRI Capacita eu fiz agora, há pouco tempo. Eu conheci a galera da GRI lá, mandar até um abraço lá pra galera que tá dando um apoio total pra mim lá da GRI, o Manauara, o Tom. Me apresentaram o GRI Capacita, falou, faz esses cursinhos lá. É um curso top que eu recomendo também hoje, bom, né? Pra quem tá começando, Acho o que toda ciclo básico indústria, tá ali. Hoje, para quem está começando, é muito mais fácil que estava 10 anos atrás, né? Tem muito mais Hoje tem curso, muita conhecimento. informação. Hoje, se você digitar ali no Instagram, ar-condicionado, aparece lá um louco igual eu, falando tudo da vida de ar-condicionado. E se você seguir, E tem vários cursos online também de várias fábricas diferentes, né? cursos online, Isso é legal cursos também. presenciais. Fora os grupos de WhatsApp que vocês conseguem trocar informação de dúvida técnica muito mais rápido, né? Sim, Eu consegue. vejo que vocês usam muito os grupos, trocam figurinha. A gente tem um grupo meu lá, que inclusive vocês estão lá. É muita troca de informação. Ó, tá com tal código de erro, ó, que teste você fez? Ó, tenta fazer esse teste. Então é legal. A gente tem também há dias com bastante curso, treinamento. Ontem, por exemplo, teve aqui da Samsung. Né? Legal. O, São Paulo, né? teve fora também TCL, esse dia a gente teve da GRI, vai ter da Mideia. Então hoje em dia o campo é maior, né? Então hoje em dia tá muito fácil. Vem mais para frente um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Você parou de dar aula porque a demanda estava muito alta. Sim. Qual é o segredo para você ter essa demanda alta de clientes? Curto espaço de tempo, É. né? Você tá um outlier, fora do padrão aqui.
O que acontece, cara? A demanda vem, eu acho que é pelo jeito de trabalhar, né? Então, se a gente trabalhar certo, o mercado cresce. Hoje em dia, 99% do meu serviço é indicação. Legal. Então, além de instalador, a gente vira amigo, a gente vira parceiro do cliente. Isso é muito bom, né? Hoje, minha carteira de clientes, se eu colocar ali de 100%, 90% é amigo pessoal meu. Que eu vou em churrasco, me convida para festa, e a gente vira amigo. Então, amigo meu tem que dar o quê? Oferecer o melhor, né? Então, é o que a gente oferece hoje em campo, o melhor. Só pegando o gancho aqui. Quando eu comecei na profissão, os 2, 3 primeiros meses que eu não sabia, o que a gente fazia? Para entrar no mercado, eu concorria com preço, né? E para você concorrer com preço, você não consegue dar qualidade para o cliente. Então, quem tem preço barato, não tem qualidade. E o que acontece? A gente fazia muita merda, né, na casa dos outros. E passaram um tempo, falei, não, a gente começou a perder. Então, peraí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar qualidade para o meu cliente. Para mim ter qualidade, eu tenho que ter preço. Hoje, na minha cidade, eu sei que, tipo, eu não sou um preço mais caro, que tem empresas maiores que a minha lá, que tem mais funcionários, que tem uma demanda maior, tipo, né? Então, mas eu não sou mais barato também. Hoje, se o mercado ali, um exemplo, gira em R$500, a minha é 700, 750. Porém, eu dou qualidade. Hoje, quem procura a minha empresa, ela procura qualidade. E é uma dica que eu dou muito pro instalador também, é qualidade. Por quê? Você oferecendo qualidade, você aumenta o valor da sua mão de obra. Quem procura a sua empresa vai procurar de olho fechado, porque sabe que você vai entregar qualidade. Então, automaticamente, você vai ganhar mais dinheiro. E os clientes vão começar a te procurar mais pela qualidade do seu serviço. Hoje, o meu Instagram, ele virou meu cartão de visita, inclusive. Porque o cliente entra ali e fala, esse cara cobra caro. Mas peraí, olha o serviço dele. A reputação. Aí, há uns 4 meses atrás, ele contratou um cara que faz mais barato. O próprio cliente vai olhar a instalação e fala, pô, aqui, ó, perdi a garantia do meu aparelho. Então, é isso aí. Se aplicar qualidade, você consegue cobrar bem. E graças a Deus, a nossa empresa, cara, tem uma demanda muito grande de cliente pedindo. Hoje a minha agenda está fechada para 2 meses. Eu não sei te falar exatamente agora, mas eu creio que daqui 2 meses eu não tenho agenda, só a partir de 2 meses. Mas por que eu cobro o cara e a agenda está fechada? É pela qualidade. Quem procura a nossa empresa quer qualidade. E é isso a dica que eu dou para quem está começando agora. O que a tua empresa define como qualidade? Que você falou várias vezes a palavra qualidade, acho que é um negócio importante aí para depois eu vou complementar. Eu vou ter uma pergunta para complementar essa, mas vamos lá. O que define qualidade, tá? É desde o atendimento. A hora que o cliente te procura ali no WhatsApp, quem busca uma instalação de ar-condicionado hoje, ele quer um conforto dentro de casa, né? Então ele quer mudar ali o seu estilo de vida, vamos dizer assim. Então você não está apenas instalando um ar-condicionado, você está levando, às vezes, um sonho da pessoa. Um aparelho, sonho de dormir bem. De dormir bem, um sonho de ter um conforto, chegar do trabalho cansado, trabalhar o dia inteiro numa rotina estressante, chegar em casa ter um ambiente climatizado. Então a qualidade começa ali no atendimento. Chegando na casa do cliente, cara, é aquela recepção, aquela amizade que você faz com o cliente, que eu falei agora há pouco. E você está lá de acordo com o fabricante. Mas se eu instalar com 30 centímetros aqui, gela, mas e o fabricante não mandou você instalar com 3 metros? Por que você vai instalar com 30 centímetros? Então dá qualidade. Hoje você cobra bem na mão de obra, mas faz isso, faz dentro dos parâmetros, né? Conforme manda o manual, instalação, né? Sim. Em outras palavras, atender o cliente de ponta a ponta muito bem, com respeito, agilidade e, obviamente, seguir o protocolo do manual de instalação. Sim, e pode acontecer de um vazamento de fluido refrigerante, ou sei lá, uma condensadora meia torta, acontece demais. Mas qual que é o mais importante disso? A hora que o cliente fazer a queixa, vai lá no cliente, acontece, a gente é ser humano. Às vezes não apertamos direito a flange aqui, às vezes um colaborador meu não colocou o nível certo nessa condensadora, isso é muito importante, cara. Focando aqui no tema do podcast, quantas equipes você tem hoje? Estou com 3 equipes. E como é que você explora, né? Como é que você leva para essas equipes? Deve ter uma rotatividade. Como é que você leva a qualidade? Porque o nosso parceiro que está nos escutando, ele quer entender quais são as boas práticas, como é que você chegou lá, como é que você leva essa qualidade, a cabeça de qualidade para essas equipes? Como é que é o desafio do dia a dia? Porque o James indo instalar é o James indo instalar, você sabe o que você faz. Padrão Sim. James. Padrão James. Os outros 3, como é que você mantém o padrão James? Vamos falar assim.
Até o bordão nosso, nós chamamos o James que o James resolve. Agora tem que ser, chama o time do James que ele resolve. Não, mas o legal é isso. Eu fiz até um story antes de ontem, não sei, falando disso. Eu trabalho mais que todos na empresa, mais que todas as equipes. Porque eu visito todos os clientes, né? Eu tô ali, a equipe está em campo, mas aonde está as equipes, eu sempre passo. O que eu não consigo passar, a hora que eu chego à noite, eu mando o WhatsApp pro cliente. Falei, como é que foi a instalação, como é que foi a equipe? A maioria das vezes elogia, mas sempre tem um outro que, né, fala alguma coisa. Então eu peço vídeo à noite, ó, manda um vídeo para mim como é que é seu aparelho, manda. Aí a parte externa, como é que ficou? Manda um vídeo, ó, ficou legal, tal. Mas o próprio time, desculpa atrapalhar, o próprio time não te manda antes de você chamar o cliente? Manda também. Tá. O time me manda, mas em off do cliente. E eu tenho que fazer essa pegada diretamente com o cliente, tá? E você, por exemplo, tem as 3 equipes, né? Você deve fazer treinamento com eles, boas práticas. Sim. Esse material você dá feedback. Como é que é o dia a dia? Vamos explicar para o nosso instalador aí que está nos ouvindo, quer aprender, eles querem entender como é que você conseguiu chegar lá. Cara, o dia a dia é o seguinte. Primeira coisa, a gente se reúne na oficina, saída da oficina. Aí, agora temos o... Eu arrumo os carros, todos. Eu tenho a lista, ó, o que a gente vai fazer hoje? Isso. Cada equipe vai para cá, você vai fazer infra. Eu arrumo o carro e separo as ferramentas. Legal. E o importante, cara, uma vez por semana ali, ou fim de tarde, a gente sempre para o carro, toma uma cerveja, conversa. No final do dia? No final do dia. Então eu acho muito importante isso. Mexer com pessoas, com colaboradores não é fácil. É um desafio muito grande que eu tenho na minha empresa. Mão de obra. Eu acho que todos passam por isso. Aquele cara que tem um ajudante só no seu carro do lado ali, ele passa por isso. Verdade. Porque é muito difícil. O que eu tento fazer? Eu trazer essa pessoa pro meu lado. Mostrar, ó, eu também sou instalador. Eu instalo, eu tô pra rua. O meu carro faz parte de uma equipe, tá? Dessas 3 equipes, uma sou eu, sou meu carro. Então eu também faço. Então, o grande diferencial é esse. Eu também coloco a mão na massa. Eu também, no final do dia, eu tô cansado. Eu também passei por cliente falando um monte na minha cabeça. Então a gente para, vamos tomar uma cerveja ali, vamos conversar como foi seu dia. Qual foi sua dificuldade? Foi isso, ó. Então faz desse jeito que eu já fiz, deu certo. Tá? Ó, tem um cliente ali que tá me perturbando, enchendo o saco. Ele me liga na hora, eu paro o carro, vou lá. Ó, deixa eu pegar essa instalação aqui, agora vai para onde eu tava. Então a gente começa a fazer essa troca de ideias, entendeu? Essa troca de clientes. Eu acho isso muito legal, ser amigo dos seus colaboradores, né? E quando você, ainda em time, né? Você encontra uma dificuldade que a equipe não está respondendo e tal, como é que você lida com isso? Então você vai dando feedback, vai trocando, assume a obra e tal. Até quando você suporta isso e como é que você corrige essa equipe? Cara, eu sou muito estressado, né, no dia a dia. Eu sou um cara muito explosivo. Isso já veio de herança do meu pai também, que era um cara muito explosivo. Sangue. Tá no sangue. Se eu tiver com uma dificuldade ali, se eu tento o quê? Me guardar, esperar baixar a poeira e fazer isso que eu falei. No final do dia a gente conversar e eu mostrar pra ele que não é dessa forma, né? Porque se eu deixar pra falar na hora, eu sou meio que explosivo. Então eu acho que eu perco meio que o controle. Então eu acho que o legal é isso, ó, a pessoa tá batendo muito na tese ali, não tá te obedecendo, ou tá fazendo um serviço ali que é fora de padrão seu. Então você espera acalmar os ânimos dele, o seu, e à tarde você troca essa ideia. Se não tiver como, ele não tiver conectado com a sua empresa, infelizmente, a gente tem que procurar outra opção. E quando você pega alguma reclamação de cliente, algo que foi feito de forma errada, você junta todo mundo, mostra para dar um feedback, o que foi feito errado, qual seria o certo, como tem que ser feito? Mostro, e a maioria das vezes, tá? Quando tem um retorno que acontece, não diariamente, mas acontece sim de ter retornos, é normal, né, na instalação. Ele vai e arruma. Se deu o mesmo defeito, eu pego essa pessoa, esse técnico que fez o serviço, 2 vezes não deu certo, ele coloca ele no meu carro como minha equipe e vou fazer esse conserto. Então, junto ali eu mostro para ele como faz, entendeu? E falo, ó, às vezes você pode me ajudar aqui também, se eu estiver fazendo algo errado, entendeu? Então nós dois vamos solucionar isso aqui, vamos. Então pega nós dois, esse cara dessa equipe, e manda e a gente tenta alinhar o que está acontecendo. A curiosidade, vai. Você já pegou numa situação dessa, colocou o cara, foi lá e não conseguiu resolver? Várias vezes. E aí, qual o caminho? De o cara não conseguir resolver, nem eu? Você falou, entra no meu carro, vamos resolver. Putz, não resolve. Não avança. Parceiros, cara. É isso aí, né? É parceiro, Quem parceria. tem amigo tem tudo, né? Quem tem amigo tem tudo. Eu costumo dizer muito no meu grupo de WhatsApp, nos vídeos. Cara,
a gente técnico, a gente não é rival, a gente somos amigos de profissão. E meu grupo lá mostra isso. Cara, eu não consigo. A refrigeração eu aprendo a cada dia. Eu, cara, não sei quase nada perto de um monte de gente aí. Mas o que eu tenho de diferente da maioria? Creio eu, a humildade. Ó, eu não consegui resolver, eu ligo para um amigo meu. Inclusive tem um amigo meu, o Fábio. Manda abraço. O Fábio da Master Frio. Foi um cara que me ajudou. A gente conheceu ele lá. A gente visitou na casa dele. Visitou. Quando eu comecei, fundo, né? Me ajudou. E essa semana ele me mandou mensagem me pedindo ajuda. E até falei para ele, falei, cara, que satisfação poder te ajudar, cara. Que legal. Porque foi um cara que me ajudou muito. E é isso aí, eu acho que parceria é isso. Pega o telefone e liga para outro técnico, ó. Tô com uma máquina aqui de tal fabricante, é isso, consegue me ajudar? E procurar recursos, cara. Hoje a gente tem muito e-mail. Eu acho que nós, refrigeristas... Hoje é mais WhatsApp, né, do que e-mail. WhatsApp. Hoje nós, refrigeristas, a gente tem muito recurso, né? É verdade. Então, a gente tem que ter humildade, primeiramente. Ó, eu não consegui resolver e pronto, que vergonha. Não, eu aprendi algo novo, né? Nem tá falando dos cursinhos que eu fiz, é uns cursos básicos, né? Eu precisava fazer aquilo, eu já sabia, mas eu tirei 10. Né? Mas recicla, né? Mas é um aprendizagem para mim, é algo que eu tô reciclando. Falando em aprendizado, então a gente falou um pouco, explorou a questão do time técnico e tal. Como é que você lidou e como é que você aprendeu e desenvolveu a parte administrativa na empresa? Quem cuida do financeiro, da contabilidade, como é que você fez para aprender essa nova frente que talvez não seja algo que era confortável na época? Estou aprendendo ainda. Né? Tá todo mundo aprendendo, né? É difícil lidar, né? Porque às vezes eu vim de uma família muito humilde, né? Então a gente não tinha condição. Eu falo para minha esposa... Você nasceu em Rio Preto? Em São José do Rio Preto. Então eu nunca tive uma bicicleta nova, um negócio assim. Hoje eu tenho meus filhos, eu quero dar tudo pra eles, né? E minha esposa barra, fala não, mas não pode. Então certo. Hoje o meu guia é minha esposa, né? Ela que toma conta das finanças, fala isso, aquilo. Porque se deixar pra mim, cara, eu falo pra ela, ó, a gente vai no shopping, as crianças querem, vai. Tanto é que não vai na mãe, vem no pai, né? Porque o pai é... Coração mole, vai, compra. Por quê? Aquilo que eu não tive, eu gostaria que meus filhos tivessem. E a maioria das vezes não é assim, né? A gente quer agir com o coração, mas às vezes a gente estraga também as crianças, né? É verdade. Então essa questão financeira é minha esposa que toma conta. Só um comentário que acho que é legal. Talvez você chegou aqui onde você chegou pelo processo que você viveu. Sim. Então às vezes você tem que ser até um pouco mais duro com a família, sim, com os filhos, para eles passarem por um processo para chegarem forte como você é forte hoje. Sim. Porque todo o contexto que você comentou, eu sou explosivo, eu sou... Cara, mas você é um cara humilde, dedicado pra caramba. Essa curva de sucesso que você teve desde a primeira aula até lecionar depois de 10 meses, cara, mostra muito sobre você. Você é um cara resiliente, sim, que estudou, dedicado, que quer fazer acontecer. E essa sua explosão, você está pegando essa energia de ser explosivo e aplicando na construção do teu negócio, da tua família. Então você está sabendo ponderar tudo isso pela jornada que você teve de vida. Sim, então tem que tomar cuidado, né? Tem que... Mas legal, a gente escuta muito sucesso de empresas, né, como a sua, que é o marido e mulher. Sim. Há dias, lá atrás, na segunda geração, que foi o meu Gerson, ele teve a Márcia, a nossa mãe, como parceira também de dia a dia, no financeiro dava também, visita, trampava na instalação na época, financeiro. Cara, ela coordenava também. Então é muito bom, né, quando você tem um apoio. Sim, sim, a muito gente firme, tem em base, sintonia. né? Muito legal. A gente escuta muito sucesso. Você, parceiro, ó, que está nesse caminho, parabéns. Eu vejo o sucesso. É um desafio, né? Deve ser um desafio trabalhar com a mulher. Nossa mulher não trabalha, mas deve ser um desafio enorme. Mas quando dá um match, vai muito, muito rápido e muito forte para frente. Ela tem, na verdade, ela é professora. E o objetivo é isso, trazer ela para a empresa totalmente, né? Em legal. Breve. Porque eu acho que é sucesso, né? Quando os dois estão conectados ali, consegue tocar a empresa. E deixa eu falar um pouco aqui na transição. Quando que você sentiu que você precisava de uma nova equipe e como você construiu e conduziu essa nova equipe? Boa pergunta. Cara, isso crescer. A demanda. Começou a aumentar muito a demanda e eu comecei com reclamações, né? Reclamações que hoje a gente tem também, né? Tem em qualquer lugar. Ele não consegue atender. Infelizmente a gente trabalha com mão de obra. Às vezes a gente chega num cliente e acha que vai ser rápido e demora. Às vezes a gente acha que demora, mas é rápido. Então eu comecei
aumentou a carteira de cliente e eu comecei a deixar alguns a desejar. Falei, esse é o momento da gente crescer. E como é que você construiu essa nova equipe? Porque eu acho que isso é uma boa pergunta aí para eu construí, primeiramente, eu comprei um carro a mais, deixei lá, falei, vou montar uma equipe para esse carro, né? E conversando com alguns amigos, me indicaram um técnico. Esse cara é técnico, já trabalhou comigo e tal. Eu trouxe ele para minha empresa. Entrevista, fez um bate-papo ou já chamou direto? Não, entrevista. Conta aí, conta na íntegra. Entrevista de instalador de ar-condicionado é o seguinte, vem cedo aqui em casa. Ele aparece cedo, monta no carro, vambora. Entrevista é em campo. Adorei. Primeiro tem que ver se vai chegar no horário. Né? Chegou no horário, depois põe a mão na massa, carro, irmão, pronto, é o primeiro passo. Mas chegou lá, o que você sabe fazer? Eu sei fazer higienização, manutenção, bora, faz aí. O que acontece com todo mundo que eu contrato hoje? Fica comigo, pelo menos um mês e meio. Sim, você vai trabalhando com a pessoa. Trabalho mesmo, o cara é técnico, o cara já sabe, o cara faz isso, o cara faz aquilo. Cara, o primeiro passo é isso, eu sou um cara de obra, eu sou um cara de campo, né? Então, o que eu posto ali no dia a dia não é um flash ou outro, é realmente, cara, eu tô todo dia em campo, eu trabalho, então eu gosto do que eu faço. E eu não pretendo largar a rua para ficar em escritório, porque eu gosto de estar em campo, entendeu? Então, hoje, meus clientes querem o quê? Quer eu. Foi aquele que falou, eu passo ali. Às vezes só para tomar um café, ver como está a instalação. E o técnico hoje, para se adaptar com a minha empresa, é muito fácil. Cara, eu trabalhei 10 anos com essa empresa, não sei o que, eu sei fazer isso, Legal o seu entendimento, a sua mão de obra, mas esquece o que você aprendeu lá, e aqui é uma nova empresa. Aqui eu tenho meu ritmo, tenho meu padrão. E vambora. Fala, parceiro, pegou a visão aqui do James Moreira? Entrevista de trabalho com o técnico é o seguinte, paga a diária, joga no carro, mostra o que você sabe fazer. Deixa eu ver, acompanha o dia do técnico, vê se ele chegou cedo, vê como ele se comporta. Gostei, é uma boa dica. Sim, funciona? Claro, o cara mandar um currículo pra você com palavras bonitas ali, você vai apaixonar pelo cara. Vai morar na minha casa esse cara. Na prática, a teoria, na teoria a prática é outra, né? Põe dentro do carro e vamos quebrar a parede, vamos furar, vamos instalar. Certo, didático. Aí sim, esse cara é bom pra minha empresa, né? Então, tá certo, é na prática. A minha entrevista é essa. E o que você que está mais de 10 anos no setor, o que você acha que mudou? O que mais mudou nesses últimos 10 anos para hoje? Cara, de quando eu comecei mudou quase tudo. Né? Caramba. Mudou até a cor do logo da empresa dele, virou laranja? Laranja, eu fiquei sabendo também. Sempre foi verde, agora é laranja. Laranja energia, né? Energia. E a gente começou no on-off, só tinha on-off na época. O R22 estava para transição do 410 ali, já tinha algumas máquinas 410, mas o forte era o R22. Aí veio o R22, aí veio o R32 agora. E agora já está tendo a transição, só vai ter aparelhos inverter. Então o mercado de climatização ele muda constantemente. E o cliente? Mudou? Demanda, conhecimento, mais exigente? Como tá? Mudou porque foi aquilo, eu mudei a chave da minha empresa, né? Que nem eu falei. Hoje em dia a gente não oferece instalação, oferece a qualidade para o cliente. Então nosso cliente hoje é diferente. Então nosso cliente é mais exigente. Então eu escolhi estar com esses clientes. Porque se o cliente for exigente, a minha empresa tem que ser também. Então, casou. O que eu percebo é que o cliente hoje já vem muito mais estudado sobre o ar-condicionado, diferenciais entre uma marca e outra. O consumidor pesquisa muito mais hoje antes de comprar. Com certeza, ele pesquisa mais. Antigamente ele perguntava muito, hoje ele já vem falando. Hoje ele você já tem sabe. Aquele produto XPTO que faz isso, aquilo? Já sabe, a hora que você chega na casa do cliente, a primeira coisa que ele já fala é se já vai usar os 3 metros, se já vai ter terminal e como que é. O cliente já vem estudado, né? Isso é bom, pô. Leva o mercado, sobe a régua. É bom. Porque vai testando, você conhece ou não conhece. Isso é ótimo, É ótimo, é muito bom, porque se o cliente quer a qualidade, se ele está pesquisando, então com certeza você se sente meio que, vamos dizer assim, né, com a palavra dos instaladores aí, um escolhido pelo aquele cliente, né, porque o cara é exigente, então ele escolheu a minha empresa, então eu acho que minha empresa tá valendo a pena, né, tá no mercado, né. Agora, para chegar nessa experiência que você tem, você deve ter tido muitos desafios, problema. Divide aí um pouquinho do que você já enfrentou, de falar, não acredito que eu tô passando por isso. Umas histórias boas aí, vai, James. Eu sei que você tem escondido aí. Tem várias, com mão de obra. Cliente chato que no final não quer pagar, né?
Ah, cara, teve muitos problemas já. Eu já peguei escutei um que o instalador tava na casa do cliente. Conta uma engraçada. E o cliente ligou porque o cara tomou o bar do cliente. Então eu tinha que ir lá buscar, ele tava jogado no chão. Cara, o bar deitou sério, e dormiu. Parece mentira, mas aconteceu. E você vai aprendendo, né? Já teve maçarico derreter o maçarico da porta. Essa é clássica. Não, isso O aí... cliente ficou bravo, o cara pegou o maçarico, virou na maçaneta e derreteu. O cliente? Não, o time, o instalador. Ah, Tô te contando o caso real. Você deve ter passado por tanta Você coisa tem que vai alguns aí, não? construindo aprendizado, né? cara, eu tenho muita coisa com um funcionário, mas... não sei, né? Tudo, né? Com um funcionário com um monte de obra em campo, é terrível, ainda mais quando você tá longe, que você não vê, você percebe depois. Percebe não, né? Chega até você depois. Eu tive muitos relatos, cara. Você atende só Rio Preto ou a região também? Rio Preto e região. Tá. Rio Preto e região. Inclusive eu tô com obra na região de Rio Preto, Catanduva, tô com 3 prédios lá fazendo a infraestrutura. Isso é bom Agora negócio. a gente vai começar as instalações lá, eu tô brigando pra gente comprar os aparelhos, né? Você até cotou já, isso eu Já lembro. estamos cotando, tá Lembro, com a dias. lembro, Então a lembro. gente tá com alguns fabricantes ali, brigando internamente ali, né? O que a gente vai pôr? Porque é um prédio comercial, o dono vendeu todos os apartamentos com os ares instalados, cada prédio são 300 aparelhos, então a gente tem uma demanda muito grande. E a maioria dos casos assim, o cliente está atrás do quê? É preço, né? Porque é uma demanda muito alta. Então a gente está ali... Mas é uma tendência, acho que você achou um Tendência. nicho ali. É importante compartilhar isso, né? Não adianta ficar só no cliente final, você costurou uma parceria com a construtora e vai atender de ponta a ponta, né? Ponta a ponta, Isso inclusive. é muito legal. Gerar demanda nova aí, trabalhar em cima da gera. construtora, vamos fazer por definitivo uma obra única, gerar economia. Até para fazer manutenção para esse pessoal é mais fácil. Tua empresa que fez a infra, tua empresa que instalou. Imagina Então, pegar 10% de eu manutenção acho aí. legal isso, a parceria, né? Foi o que eu falei no começo, a gente vira amigo. Então, pro amigo a gente tem que oferecer o melhor. Então a gente começou com a infraestrutura, com o orçamento. A gente fez as infraestruturas, eu nem sabia que eu ia fazer as instalações, que eu ia fazer a venda do equipamento. Então, se eu vou com muita sede ao pote, ele fala, não, vamos fazer aqui de qualquer jeito, ganhar dinheiro e tal, eu ia perder o resto. Com certeza. Então é isso que é a dica que a gente dá, né? Cara, mesmo se for fazer uma infra, faz bem feito, né? Às vezes pode abrir o campo ali. E eu vou contar outra curiosidade, cara, que aconteceu como eu peguei essa obra. Manda. Eu fui fazer um serviço num condomínio lá em Rio Preto. Tinha um ar muito antigo da LG, cara. Uma mundiça O Baby? pendurada lá. Daqueles... um antigo on-off. Ele que tinha faixinha preta? A Cinza. faixinha... Cinza. Não é cinza, é cromadinha. Eu sei. Eu sei. E o cara falou, já viu um monte de gente que ninguém conserta isso aqui e tal e tal. E, né, beleza, eu fui e falei, nossa, que bucha, né? Aparelho vazando fluido refrigerante, parede tudo manchada. Falei, esse aparelho teve história. Enfim, arrumamos. Acabei de arrumar, chamei o cliente lá, falei, cara, ó, E arrumamos... o que era antes, só pra curiosidade? Tava com vazamento lá nas flanges, o aparelho mal instalado, mas enfim, é muito ano de uso, não dá nem pra culpar o instalador, né? Vai saber mas nem quantos manutenção, anos né? tava na parede aquele ar. E arrumamos, chamamos o cliente e falei, cara, arrumei esse ar, mas eu vou ser sincero pra você, é a última vez que a gente põe a mão nessa mundice, viu? Você mora num condomínio desse, numa casa dessa com aparelho velho, Já tinha jogou vergonha na real. cara. Porque depois que você tá na casa ali do cliente... Ainda mais em Rio Preto, que você ele usa pega quase o ano inteiro, intimidade né? com o cliente, você vê a personalidade da pessoa, você cria uma intimidade, Claro. né? Você brinca. Cria uma conexão, né? Do jeito que eu sou aqui, eu sou com o cliente, né? Sem filtros. Falei, cara, mas já troca essa mundiça, parcela e compra outra e tal. Cara, e o cliente gostou e beleza. Passaram um tempo, o CR deu problema de novo, aí ele comprou um ar novo. Aí a gente conversando, o que você é? Eu sou engenheiro encarregado de obra e tal, você faz infra em prédio também? Faço. Passou 3 meses, o prédio me ligou, né? Através de uma instalação de um ar Olha que velho. legal. Né? Imagina. Muito técnico. Se fosse lá, ia falar, né? Um LG, velho, esse cara é mão de vaca, né? Não vai nem pagar, às vezes o cara dispensa serviço. Então, nosso tratamento ali, nossa amizade me abriu esse campo, Olha a oportunidade que gerou. né? Através de um arzinho velho. Não, e entendeu? você jogando limpo. Mas tem que ter cliente, tem que ter o olho aberto, né? sendo Entender honesto, onde a você tá situação, entrando. ó, melhor. Tem que Eu ter. vou arrumei, mas assim, daqui pra frente é melhor você trocar e tal. Trocar. Esse jogo limpo criou credibilidade. Pô, o cara arrumou e falou que é pra trocar.
Legal, você ganhou confiança do cliente. Ganhei a confiança, e através desse cliente de um ar-condicionado, eu peguei os prédios, o dono do empreendimento tem clínicas, entendeu? Então, abriu bem o campo para mim, assim. Você falou em dica, James. Que dica você dá para o parceiro que está nessa fase de transição? Ele quer sair de ser só um instalador para ter uma equipe, controlar a equipe. Qual dica você daria? Cara, a primeira dica é paciência com mão de obra, né? Que não é fácil. Se você está subindo, automaticamente sua equipe vai aumentar, sua responsabilidade vai aumentar, e nunca deixar de fazer esse acompanhamento com o cliente. Não deixar o seu técnico sozinho em campo, né? Mesmo que o cara é bom, não, esse cara é bom, mas ó, seu nome que tá lá. Hoje o cliente contratou o James para ir, né? A empresa James Moreira. Tá aí num funcionário seu? Tá. Mas o importante é isso, você passar, pegar o feedback, né? O primeiro passo, né? É você acompanhar esse técnico e não deixar a sua qualidade que vai aumentar. Se você colocar 2 equipes em campo, você vai aumentar seu campo ali, porque você vai divulgar mais, você vai captar mais clientes e automaticamente, cara, a sua demanda aumenta. E vai fazer o quê? Você vai relaxar um pouco. Quando a sua demanda aumenta, fala, tô ganhando mais dinheiro aqui, então eu vou ficar mais de lado aqui, deixa que ele resolve lá. Então a dica que eu dou é essa, que eu já passei por isso também. Um certo ponto, eu falei, eu tô com 3 equipes, eu vou deixar. Aí passaram um tempinho, eu falei, não, tô perdendo cliente, tô perdendo campo. Então eu voltei para campo e voltei a ir cliente por cliente, né, visitar, pegar feedbacks. É isso aí. Muito bom, hein? Muito bom. E assim, pra gente finalizar, como é que tá essa jornada de embaixador a Dias aí? Tá sendo um grande prazer para mim estar com a Dias, né? Uma empresa tão grande, tão sólida. E me faz abrir muita mente em relação a negócios, né? E tô tendo bastante network, com bastante gente de fabricante, né? Me procurando, pegando conhecimento. Ver que eu tô com a Dias, cara, me fugiu da mente. Dá um pouco de água pra mim. Fiquei nervoso. Vamos fazer um brinde aí. Faz um brinde aí, relaxa. Fiquei nervoso. Vamos de novo. Faz a pergunta de novo. Ele perguntou como é que tá sendo a experiência de ser embaixador a Dias. Cara, tá com a Dias, pra mim tá sendo uma experiência incrível, tá? Nunca imaginei isso. E tá abrindo muito a minha mente para novos negócios. E eu tô tendo bastante network também com pessoal, tá me procurando bastante. Então tô tendo bastante contatos e creio que daqui pra frente só é subir, cara. Só aí. Última pergunta, você deixou de falar alguma coisa que você anotou aí na tua colinha? Tudo. Falou tudo? Não falei nada que tava na cola. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa que você anotou? Aí que agora a gente vai encerrar aqui. Vocês não deixam eu falar nada aqui, cara. É bom porque a gente marca um outro. Tem que ser um papo tranquilo. Não Fala tudo que você quiser, pô. Ó, da pergunta da Dias tava aqui, ó. Não, mas vê o que você quer falar, pô. Você quer falar aí? Não, tá cobrimos certo. tudo. Tá tudo certo. Você quer falar alguma coisa? Faz uns cortes aí, tá tudo certo. Não, eu... Deixa um recado de encerramento pro nosso parceiro. Bora. Tá com você, James. E para finalizar, a gente queria deixar aí para todos que estão começando agora, né, na área de climatização. O começo é muito difícil, ferramentas não são baratas e a ideia é essa, sempre evolua, né? Pesquisar, trabalha certinho, de acordo com o manual do fabricante e faça acontecer em campo. A dica que eu dou é essa, tá? Comece, mas comece certo. Lá atrás eu não tinha essa visão, hoje eu tenho a visão. E a dica que eu dou é essa, trabalhe certinho que o mercado vem até você. Boa, é isso aí, James. Então a gente agradece aí o bate-papo. Acho que eu tive lá antes da gente virar embaixador, visitei você algumas vezes, tive em campo com você, almoçamos juntos. Então acho que é uma pessoa que vem surpreendendo aí há dias. Essa parceria, essa conexão que a gente criou junto com você, eu tenho certeza que já gerou bons frutos e vai gerar ainda muito mais bons frutos. Obrigado por tudo. E vamos surfar essa onda laranja aí que 2025 está só começando. Bora, vem pra onda. Então é isso, parceiro. Escutamos um pouquinho da história do James, um embaixador que tem uma história rica, mais de 13 anos aí na empreita. E escutando a história dele, a gente vê que a sorte é você estar preparado quando a oportunidade chegar
E esse cara aqui, ele mostrou um pouquinho, contou rápido, mas ele mostrou que ele é um cara dedicado, estudioso, ele vai pra cima, ele faz acontecer, ele não larga o osso. Então, quando a oportunidade chega pro instalador que está preparado, ela vira uma sorte, as coisas começam a acontecer. Então, a nossa admiração com você é você ainda ter essa veia de educar, de colocar para fora ali no seu Instagram, que o nosso propósito é o sucesso parceiro, é o nosso sucesso. E a gente vê muito o James colocando, na medida dele ali, no jeito dele, colocando informação para dividir com os parceiros. Tem muito instalador que não quer dividir informação e você divide para elevar o nível do mercado. Então a gente acha que essa sinergia é muito boa. A gente aqui, 2 fãs, há dias, o time te adora. Parabéns, continua na empreitada e que você seja o 03 com muito orgulho aí para a onda laranja. A gente está juntando todas as partículas para virar uma onda gigante e você faz parte dessas partículas. Então, o nosso muito obrigado por James fazer parte e por dar a oportunidade de fazer esse podcast aqui com a gente. Valeu, James. É isso aí. Grande Valeu, James. parceiro. Obrigado. Vamos fazer um Fala Parceiro para encerrar? Vamos Ali, lá. ó. Fala. 1, 2 e... Fala, parceiro! Valeu, James!